Peraí, não vai botar. Pera, calma. Bem-vindos a mais um episódio da saga das histórias que eu compartilho com vocês aqui nesse canal. Para quem não me conhece, sou Anderson Dick, sou fundador da Feutech. E esse aqui eu acho que é o episódio mais esperado da história do meu canal. Não sei se para vocês, talvez para mim, mas a Mercedes 190e FT Senna, que é o carro que tem dezenas de episódios já aqui no canal. Eu já não sei nem o que falar mais quando eu tô com ela em andamento, fazendo uma fase e o carro não fica pronto nunca, e aí tu lê os comentários, todo mundo me pergunta, cadê a Mercedes, cadê a Mercedes, cadê a Mercedes, e faz anos aí, né? Basicamente faz um ano, mais ou menos hoje, que a Mercedes chegou aqui na Feutech, USA, isso depois de anos indo por projetos e lugares diferentes, e agora a gente vai montar esse carro. E eu prometi um negócio que eu falei, ó, ela vem para o elevador aqui, para a vaga do elevador, ela só sai da vaga do elevador com a própria força mesmo, ela só vai sair andando daqui. Mas agora é o seguinte, ó, além disso, nós temos uma grande dúvida sobre o que fazer do motor. Mas vocês vão acompanhar comigo no episódio hoje, eu fiz segredo até hoje, mas hoje vocês vão descobrir e vão ver junto em tempo real o que nós vamos fazer com o motor da 190e. Então, bota aí na TV, prepara o chimarrão, o pão de queijo, que o episódio hoje vai ser top. Agora, seu Denis, vamos acabar esse carro ou não? Qual foi a sua frase? Só sai do elevador, né, se estiver andando. Se estiver andando, então tá aí, tá no elevador ainda, desde então a gente tá aí trabalhando nela. A gente botou uma vaga definitiva pra ela no elevador. Exatamente, aqui. A gente separou todas as peças dela ali, né? Por incrível que pareça, tudo aquilo que vocês verem lá. Tá tudo aqui, ó. Mas só que é o seguinte, ó. Aqui tem um painel. Esse aqui é um outro painel, ó, uns instrumentinhos. Isso, nós temos tudo. 2 volantes, 2 lanternas, nós temos 2 painel. Tudo a gente tem em dobro dela. Sai lateral. 2. É verdade. Tem... O que é essas caixas de ar? Console. Porque na verdade nós tínhamos 2 carros, né? Nós compramos um outro carro lá pra desmontar, tem os bancos, 2 bancos. Pois é, e tem aquele carro que ele perseguiu lá, que ele comprou, né? Sim. Sabor que ele comprou. Aí os bancos estão aqui. Os controles aqui Os controles do ar. O console central dela, a gente tem 2 também, esse é o que a gente vai usar. Painel, tá aqui os 2 painéis, a gente tem os 2 painéis dela, esse e esse daqui. Pior que é verdade, eles trouxeram tudo mesmo duplicado. Tudo aqui. Os 2 são iguais? Não, esse é o dela. 140. Olha só. Esse aqui gira 6.000 e dá 140. Esse aqui deve ser de um motor mais fraco. Ó. Esse gira 6,5 e 160 milhas por hora. É isso aí. E aí temos o volante, a gente já tinha, né? E aí tem aqui as barras de suspensão também, as barras traseiras. Sim. A gente tem. Então temos tudo, tá tudo aí. Freio, intercooler, radiador, borracha. As borrachas. Borracha de porta. Vai dar certo? Já deu, já tá ali deu? E nós temos borracha para mais 3 carros aqui. Sim, porque na verdade era o seguinte, aí vai para um lugar, para outro, compra mais peça, faz não sei o que, e vai indo e vai comprando. E vai comprando, né? E cara, então assim, ó, faz um ano que esse carro chegou aqui e agora, na verdade umas semanas atrás que a gente trouxe ele aqui para cima, né? E quando eu tava no Brasil, né? Ela veio para cá no dia da inauguração do Velopark. Lá no início de fevereiro. Que foi quando você falou que o carro só ia sair do elevador andando. E aí a gente... E aí tu já deu uma pegadona nela. Então, a gente já fez, a gente já desmontou toda a suspensão e já remontou, né? Porque tinha muitos parafusos que estavam... Tinha que ser trocado e tinha parafuso que não estava apertado, suspensão dianteira e traseira. E aí já fizemos... Vou mostrar o interior aqui primeiro, ó. Isso aqui é o que tá muito... Ó. Temos aqui o volante da Lotse. Foi feito pela Lotse. Isso aqui foi feito muito antes da nossa parceria, inclusive. Ó. Tem um cubo aqui. Aí tá solto essa parte que ele vai preso junto no carro. E aqui já tá com a 700. Isso aí já tá com a 700. Que a gente já fez. A 700 embutida. Olha só que legal. Tu cortou um pedacinho aqui para embutir ela, né? Ficou muito... Deu certinho. Legal pra frente assim. Deixa eu ver por trás aqui levando. Por trás ela ficou
Sim, ó. Então a gente embutiu ela aqui por trás, ó. Tem uns lugares para parafusar. Então, o painel tem uma capa de metal por trás. Metal. Eu utilizei esse suporte de metal, esse aqui é o suporte de metal. Eu utilizei ele mesmo para parafusar ela. E aqueles acabamentos lá estão parafusados aqui para ele não ter perigo de cair. Tá tudo preso. Não tem como ele descer. E aqui o console central, né? Porque a gente modificou ele todo, né? Sim. Porque aqui a gente tinha o ar-condicionado dela, né? Eram os botões do ar-condicionado. Então, deixa eu passar aqui, ó. Sim. Isso é tudo. E aí eu tirei, porque esses botões, eles ficavam embaixo, né? Embaixo no console da alavanca. Então eu passei eles todos pra cá, porque é o que a gente vai usar. Aí fizemos o rádio de época aqui, ó. Pois é, o rádio a gente decidiu deixar aí, né? Pra ter um toca-fita aqui, ó. Isso. Se eu quiser botar um toca-fita. Esse não tá funcionando. Aqui, mas aí. E o chicote, né? A gente tá fazendo toda a parte de chicote. Né? Os bancos dela estão aqui, os bancos dela estão aqui, a gente tirou de lá pra... Só pra não ficar sentando dentro, né? Em cima. Cara, faz tanto tempo esse carro que a gente nem se lembra mais das peças, né? A gente teve que procurar um monte de coisa. Pois é. Então tá, vamos lá. Vocês estão vendo aqui o motor 2.3, 16 válvulas, Cosworth, uma obra-prima da engenharia na década de 80, da Mercedes. E esse motor aqui nós fizemos... No plástico. No plástico. A admissão que veio da Tailândia, fibra de carbono aqui, coletor de escape que o Bretas fez. Exato. Turbina que é uma G35 660, eu não me recordo se é a turbina usada do C8. Uma delas. Eu acho que é uma delas. Acho que é uma do C8. E o câmbio aqui, o nosso grande amigo aí que faz muita falta, Marcelo, né, o Celo, que conseguiu o câmbio e o motor, né? Mas essa parte baixa aqui não é a parte baixa certa que vai pro carro. Essa aqui é só uma de mocap. Essa era o mocap que tava no carro, né? Que tá no carro. Eles têm uma parte baixa montada lá, que inclusive quem montou tá chique o negócio, então tem mais de um Cosworth. Sim. foi o Zé Staldi, que montou a parte de baixo, com biela forjada, pistão forjado, virabrequim. A gente fez uma sala de fruta no meio. Pô, já que a gente tá falando desse motor, eu particularmente acho que tu pulou um ponto muito importante, né? Esse motor é o irmão maior do C20XZ. Sim. Né? Então, tipo assim, pra quem não sabe, o C20XZ é um motor desenvolvido pela Cosworth, né? O cabeçote, né? Ou a parte de baixo é Opel, Chevrolet, que seja, né? Esse daqui é o primo rico, né? Porque o que eles fizeram? Se tu for ver até a tampa das bobinas tem o mesmo desenho do C20XZ, inclusive, né? Curiosidades, né? Tem o mesmo. E o que ele é? Ele é basicamente uma versão maior. Ele tem o body center maior, então entre as duas velas ele é maior, cabe um pistão maior, por tabela válvula maior, e ele usa corrente ao invés de correia. Mas a ideia dele, se tu for ver ângulo de válvula, desenho de duto, é um C20XZ maiorado. É que isso aí, na verdade, era a receitinha de bolo da Cosworth, né? Isso, Eles faziam para todos os motores, né? É bem bacana. E aqui até tem, ó, esse cabeçote, inclusive esse cabeçote foi pro Brasil, ó, filma aqui, ó. Esse ângulo, ó, ele foi feito no Stumpf lá. Aí sim, hein? Tem, foi feito especialmente pro carro, pelo Stumpf, inclusive o fluxo desse cabeçote foi animal, né? Bom, mas por que eu tô fazendo essa enrolaçada aqui? É porque, na verdade, depois que a gente fez a SL600, se emocionou com os motores. E esse carro aqui, eu vou te dizer bem sincero, ele ficou tanto tempo aqui, nós empurrando, que montar ele com 4 cilindros turbo, assim, já não era mais Tu já tem outras 6? Né? Como é que a gente vai montar uma 4? E aí tem outro problema também. Aí né? fomos comprar uma no Brasil, que é a 190 aí no Brasil, que é uma 6 cilindros 6 turbo. cilindros. Que é um motor bom, muito bom da Mercedes. Ó, lá. é bom, hein? É. Eu não andei muitos quilômetros com ela, mas o pouco que eu andei eu gostei. O povo suficiente pra quebrar, né? Acontece, né, cara? Ó, se não é resistente O na minha mão, suficiente pra quebrar, né? Não vou dizer isso. E aí a gente ficou pensando assim sobre comprar um motor, sobre fazer não sei o que. E aí se vocês já viram outro episódio, vocês já estão ligando os pontos. Eu não sei, eu gravei esses episódios e não publiquei ainda. Então talvez vocês já viram o episódio anterior da compra do V12 lá no Ferro Velho, né? Aqui é o seguinte agora, vamos explicar o porquê que a gente veio aqui, né? Esses dias o Arcondo veio buscar alguma peça que eu aposto que era dessa Ranger Pra aqui. Ranger dele que é, com certeza. E mandou um videozinho, olha o que eu achei aqui, ó. E aí a gente ficou se embromando, não, vamos vir buscar. Vai que precise, né? A gente nunca sabe, né? E olha o que apareceu aqui, ó. O motor V12 aqui, ó. E aí nós vamos levar esse motor, né? Vai que precise, né? Vamos guardar esse motor lá, vamos deixar ele guardadinho, bonitinho, para ter um motor de reserva da SL600, né? E aí a gente ficou pensando, mas
será que esse motor cabe? Será que esse motor não cabe? Porque na verdade foi uma barbada tão boa que a gente pensou o seguinte, vamos comprar para ter esse motor. Ou a gente tem um motor reserva para SL600. É só mais um V12, né? V12. Ou a gente bota em Mais um algum V12 outro nessa carro, vida. né? Também não sei se eu não comprei, eu não vou comprar algum carro do Sam lá, de uma outra Mercedes. Tu viu, né? Mas Tu no viu final como é que das... Mas no final das contas a gente ficou pensando, cara, o que nós vamos fazer aqui, né? Nós tínhamos que fazer alguma coisa aqui na 190 aí que fosse assim, caramba, tem que ser um negócio muito danado. É porque, na verdade, o outro SEMA, tu chegou do DeLorean com motor de Ferrari, né? Sim. Aí tu ia chegar com uma Mercedes com Mercedes? motor original. com motor 4 cilindros, né? É, Luiz? tipo assim- Não dá, né, Luiz? Olha, Ei, não Luiz. querendo menosprezar uma 190E Evo com mecânica Cosworth. Longe de Longe mim disso. fazer isso. Porém, contudo, todavia, Ah. né, considerando, né, nós temos que, já que tu fez aquela barra lá, né, tu fez aquela linha, a gente tem que estar acima da linha, né, cara? Aí, ó. Assim, ó. Mas eu vou contar a história pra vocês. Ó. As fotos que eu publiquei, provavelmente no dia anterior aí, que era o Denis medindo, foi umas semanas atrás, não foi agora. Foi faz semanas porque um cara me ofereceu para vender um motor V12, já com 12 borboleta, com um monte de coisa, e o Denis que começou a botar pilha de botar o motor aqui, aí eu disse, não. Aí tentei negociar o motor lá, acabou não saindo o negócio. E aí ficamos quietos nisso aí. Eu tava bem bonito. na verdade. Quando é que foi? Sexta-feira ou quinta, semana passada? Na verdade, Foi eu escutei, quinta, foi quinta. na verdade, eu escutei a seguinte frase. Não, esse carro vai ter que ser 4 cilindros e esquece. E foi embora, né? E você foi embora, tu não falou mais disso, né? Aí, né, Luiz? Aí entra nosso amigo aqui também, né? Ah, Pilha. Entrei ali no carro pra olhar, ó. Não é uma 190 original, né? Não é uma Evo original, não é uma 190E original. Ela já tá melhorada, né? Conforme o Bem, nosso né? gosto. Que, ó, vemos e convenhamos. Gosto pra carro, acho que a gente tem um gosto bem razoável, hein? Tem um monte de coisa legal. Eu entrei ali dentro, tava olhando o Santo Antônio, tava vendo umas coisas que tem que melhorar no Santo Antônio. Aí eu fiquei pensando, cara, eu vou dar o ranking, mas aqui vai ter o som do meu cadete. C20XZ, tipo assim. E olha, eu tenho um cadete, então eu posso falar mal. Cara, nada contra, o cadete é legal, mas aqui é outro padrão, né? Imagina tu ligar e tu ouvir um C20XZ aqui. Cara, vamos ter que fazer um negócio diferente, né? Meu, eu lembro de uma dessa com V10, né? Com os motores diferenciados, não sei o quê. Botar um V12, a gente tem um aqui, um negócio maravilha. É um motor potente, o ronca da NASA, o motor é bonito, tudo é bonito no troço. Aí. Cara. E Agora, aí? né? Olha. Aí a gente junta umas pecinhas, procura umas coisas vai. e aí basicamente é o seguinte, a gente já... Não vou mostrar, pera. Peraí, não vai botar. Pera, calma. Pode deixar, não tem problema. Então vamos por partes, tá. Tá, já diria o tio Jack. Então é o seguinte, então nós temos o plano agora é o seguinte, vamos ver se o V12 cabe no carro. Tá. Essa é a primeira pergunta, porque depois a gente tá garganteando aqui que vai dar certo e não sabe se vai dar certo. Tu tem que medir ainda, não? Não. Igual o escapamento. Dá certo. Então O Denis, tá resolvido. Denis garante que dá Tá certo. resolvido. Já não precisa nem medir. Vai caber. Vai caber. Mas aí e o cofre aqui, ó. Cara, o cofre é grande, né? Espaço nós temos aí. Não, lembrando, esse chassi vem originalmente com 6 em linha. Mas é menor, né? Não, tudo bem, mas vamos só pra botar pingo nos i. Esse carro aqui originalmente tinha uns 6 cilindros, então não é tipo um carro que vê com motor 1.0 ou 3 cilindros, a gente tá botando V12, né? Ele tinha uns 6 cilindros, então o comprimento daqui pra lá é bem razoável. Essa parte aí tá sobrando. Agora, olhando de cara, aquele boneco ali acho que não é o mais indicado pra largura, né? Aquele cara parece também do caminho. Agora, fora isso... Tá, mas aí... É que na verdade a SL também tem o mesmo sistema. Ah, é? Exatamente. Então a SL é o mesmo sistema e exatamente a mesma distância do Brincou. calço. Aham. Vai resolvido. Tá pronto? Tá pronto? Vai caber, ó. O Denis falou que ia caber, eu acredito. Vai caber? Eu acredito. Não tem o plasma, mas tem as brilhadeiras. Resolvido. E aí? Tá, vamos tentar botar ele aqui, não? Pra ver, não? Não, tentar não. Não tem essa história de tentar. Não, Vamos botar. Não, Nós vamos sei lá, botar. vamos largar aqui pra ver Não, a se gente vai encaixar ele pra gente ver, não. pra Cara. expectativa. Ih, rapaz, eu já consigo É imaginar. porque na verdade aqui, e você tem que ver que o ar-condicionado desse carro vinha até aqui, ó. Uhum. E ele tinha uma parede corta-fogo de Da lata. parte, da parte do era até ar-condicionado aqui, mesmo, ó. né? É, aham. Tá aí. Então, E aqui, ó, vamos... Então, Agora vai mostrar o que aqui tu vai mostrar. Tá aqui o motor, né? Ah! O pessoal já viu no episódio, mas nós tentamos esconder aí. Não deu pra esconder muito. Eu acho que ele era pra ser pra 190. É legal, hein? Pô, não é tão grande assim, se tu Não, for pra pensar. Aqui deu uma limpa. Na verdade é
É o 6 cilindros em linha. Sim, mas tipo assim, ele não é super largo nem nada, assim. Ô, Filipão, tu não acha que o Coyote é mais largo que isso? Que o V é mais aberto. Aham, o V dele é fechadinho, né? Se tu pegar o próprio... Puxa ali o... Por que isso aqui é 60? Esse V aqui é Puxa 60? o 2JZ aqui do lado, vamos ver o negócio. Pega a linguiça. Cara, 60. pô, não é largo, entendeu? O comprimento ele deve ser muito similar ao original, um pouquinho mais longo talvez, mas cara, de largura não é largo, hein? O que vocês estão trazendo aí? A linguiça? A linguiça. A linguiça. Experimente a linguiça. Vira ao contrário. Ao Não, contrário. eu já trazer um pouquinho mais curto. Vira ele. E o que veio aqui? Ah, esse aqui é um Godzilla. Não, esse aqui é pequenininho, esse aqui é LS. Esse aqui cabe em qualquer lugar. Esse aí cabe em qualquer lugar. Ó, galera em casa, se vocês tiverem um Uno Mille e quiserem botar um Godzilla, eu garanto que cabe, tá? Porque é pequenininho o motor. Aquilo ali cabe em qualquer lugar. Olha só. Maravilha, hein? Bem... ele é pequeno mesmo, mas ele é alto, né? Olha como ele é alto. Esse aí o Carter resolve. O Carter é muito baixo. É, o cárter do Godzilla porque é pra caminhonete, coisa do tipo. Poderia usar. Aí, olhar aqui no... mas Cara, o linguiça é o mesmo tamanho. ele é mais comprido que o... Não, cara, é quase isso, rapaz. Vou dar um pouquinho mais. Um pouquinho mais. Micharia. Coisa de 2 polias assim maiores. então caberia um 2JZ. Os caras fazem muito 2JZ. Não. Não tô cogitando botar um 2JZ. Só pra garantir. Esse já funciona ou ainda não? Não. Ainda não. Não. Temos esse aqui pra botar em algum carro também, então não é. Então agora, só que é o Na seguinte, verdade, ó, se for alinhar todos os motores que tem aí, né, Felipe? temos mais o de McLaren que deve estar em algum lugar aí. Só que esse eu não sei se junta tudo e funciona. Tá meio... Aquele ali, eu vou te falar que empilhadeira, a gente ficou empenhado semana passada com ela. A gente foi botar uma empilhadeira. Pô, ia ficar legal, hein? É. Empilhadeira Cosworth. Foi um dos comentários no grupo. Quando Então, na foi verdade, colocado. agora a gente tem ó, o Cosworth, 4 cilindros, Tá. o 2JZ, o Godzilla já tem dono e vamos ver se o 12 entra ali. Não, vê se... Não vamos. Não é bom, Nós mas vamos Rapaz, botar ele. vai dar certo. Ó, a gente prometeu isso, porque quando a gente convenceu, a gente ao mesmo tempo do convencimento, a gente falou, cara, a gente vai fazer dar certo. Então a gente vai dar um jeito. A gente tem de tudo aqui, o homem da esmerilhadeira, Tico tá ali. o homem da ideia, o homem da pilha, tá todo mundo junto aqui. Isso aqui vai funcionar. E Isso aqui vai armaram funcionar. uma pra mim no WhatsApp, né? Porque eles fizeram um grupo, uma combinação de mensagem ali Essa foi a melhor. pra me convencer, mas pior que convencer. Não foi difícil, né? Olha, Vamos o ser idealizador sinceros, do não outro foi lado, difícil. porque eu falei assim, o Luiz falou assim, ó, o Anderson falou que vai ser 4 cilindros, o Luiz falou assim, pera aí que eu tenho a solução. Aí o Luiz pegou, mandou uma mensagem no grupo, acendeu no grupo, aí daqui a pouco vai esse daqui, porque o Felipe também botou pilha, pra vocês terem uma ideia de como todo mundo queria. Juntou o grupo aqui, cercamos o Anderson, O não tinha Felipe pra já onde ir. sabia que 4 cilindros ele não gosta mesmo, então pronto. Aí o Felipe, aí começou, o Vini nem aqui tava, né? O Vini tava viajando, ele não sabia nem da história e entrou junto. Ah, mas foi E aí? natural, cara. Até o momento que o Luiz entrou aqui e falou assim, deu certo. É natural, cara. É natural, olha só. Tamo aqui, ó, com o V12. Tá aqui com nós. Agora é só fazer o transplante Tá. mágico. Então, mas aí o que nós temos que fazer também, ó? Que nós temos as borboletas, que também por acaso já tinha, né? Aí. Ah, mágica, É. né? Tudo. Tem umas 16 borboletas aqui pra tirar 12, ó. Tá, tu vai contar um pouquinho da história, o que elas são? Da que ela É de veio? Hayabusa, né? Toda poderosa Hayabusa, galera. Suzuki. Bota as borboletas aqui em algum lugar assim. Ó, isso aí é borboleta de Suzuki, geração 1 ainda. As borboletas elas se dividem, ó, dá pra separar. E daí elas são 4 ali, só juntamos mais 2 Só ali que na elas ponteira. precisam do arcono pra cortar o capô, né? Se for assim as borboletas. Ai. Ah, tem a Ele vai botar uma entradinha de ar. Mas se ele cortar o capô, ele vai botar uma luzinha junto. Eu não uma sei se é o entradinha caso, do viu? Paraguai, Não também, tenho minhas também, dúvidas. Tipo, quando acelera, muda de cor. Tu imagina o seguinte, ó, a Mercedes, olha... uma coisa que eu descobri da SL600, nós passamos de dinamômetro sem o lock-up ligado. Pode ser que rompa potência um pouco, né? Ah, rouba um pouquinho. Não é um absurdo, mas rouba, tá? centavos. É, Mas, mas os conversores são presos a fúria. Então né? sim, pega ali 400 cavalos de roda, vamos dizer assim. Ah, tem uns 430 de roda, então, por aí. É fácil. Não, deu 375 de roda ali. Não, então tem 400 de roda. Vamos dizer que dê 400 de roda, já é 400 e poucos cavalos, bota as borboletas. O escapamento que é o seguinte, ó, nós vamos ter que escanear o carro. Que mosca é essa? O que houve? Não, tem uma mosca me... O helicóptero aqui, ó. Nós vamos ter que escanear o carro, depois, o chassi, para ver se o escape que está na SL cabe aqui inteiro também. Porque aí Ele faz uma o cópia? Guilherme faz Ele já outro tem. lá no Brasil. Temos que achar alguém que tem uma SL600 no Brasil que queira um escape da R-Flow, agora é a hora, tá? Pode encomendar lá que aí vai tirar um e vai sair o segundo para mim. Porque o Guilherme fez tanto na pressa o meu e do Inácio lá, o do Inácio e o meu, que ele não deixou os gabaritos lá. Ele não achou que ninguém ia comprar um escapamento desse. Não achou que os caras iam ser loucos o suficiente
pra comprar. E agora tem dezenas aí de cara todo mundo quer agora, né? Não, tá Os caras na Europa me chamando, Sim. os caras Pelo amor de nos Deus, Estados o que que tu Unidos, fez? enlouquecido, pedindo pra comprar o escape lá. Então a ideia é fazer 12 borboletas, aspiradão, girador, né? Tem que, se aquele ali gira 7.000, esse aqui tem que girar uns 8.000, 8.500. É, vai ganhar uns 1.000, acho que as borboletas. Câmbio. E o câmbio que a gente tá na dúvida, né? Porque esse câmbio que tá ali é o dogleg aquele, esse é muito fraquinho. Esse aí é... Ele só é bacana. Ele só é bacana, mas ele é fraquinho, até nas Cosworth ele quebra, né? Ele é fraquinho. Então, aí ou bota um câmbio o mais propício aos BMW 6 marchas, manual. E aí uma ideia que dá pra fazer é botar uma embreagem assim, bem pequena, um volantinho de nada assim, fininho pra girar parado. A ideia do manual, porque tu gosta de manual, a ideia do manual por causa do tamanho, conta pra nós aí. É de corrida, né? De certo. Você tem que ser corridinha, tem que ser manual. Não, Certo. eu gosto do 8HP, eu sei que tu vai falar. Não, porque assim, o que eu gosto do 8HP? Tu pode fazer ele manual se tu quiser também, entendeu? Só que daí é um manual tecnológico, né? Um manual tecnológico. E o legal é que assim, a gente já tem ali, aquele ali é o flex plate, né? Pra quem não sabe, a diferença do flex plate e do volante é que o flex plate é basicamente um acoplamento pro conversor, então não pesa nada, né? Aí tu só faz dali algo muito firme que vai direto na entrada do câmbio, que pode ser ultra mega hiper leve, mais leve que uma embreagem, né? Então, eu não sei, eu acho que é uma coisa a se pensarem, é discutir. Porque como ele vai ser aspirado, não precisa botar o 8HP70. Dá pra botar o 8HP50, que ele é o pequeno. Tem bastante entendeu? disco de corte. Aí, Porque aí tu acha que não entra o túnel, No túnel, o 8HP ele vai entrar no túnel. mas tem o menor esse. É o pequeno, não é o meu. O meu é grande. É um menor. Sabe o que acho que vai caber ali? No manual. Manual. Eu também acho. Então tá, então tem um... 2-1 no manual. Ó, espera o Anderson sair da 3, agenda tá do no grupo lá. manual. Esse aqui tinha que ser Tem que ser manual. raiz, velho. 4. Esse tem que ser Puta, já manual. tá me abandonado. Tá, Não, então Luiz. é o seguinte, ó, vamos começar com o manual, tá? Porque o manual tá fácil. Tá. Correr O manual, inclusive, nós temos que aqui, 5 minutos da firma aqui, ver lá naquele cara que tem as É BMW, se ele não isso, tem. Véi, Z3. 2026, velho. 2026 eu tenho que ouvir isso. É 2026, galera. A galera que tem O bom é o 2012. seguinte, ó, a Não flange sei. é a mesma, tá? O motor é 1990. Adaptador da flange. 93 esse. Adaptador da flange é a mesma, né? Tanto faz pro ZF ou pros F51 lá, o pros 50 câmbio manual é é o mesmo. mesmo, né? É. Do que pro manual. Sim, porque eu tava vendo até na lista da PMC a mesma flange, serve pros dois. Então não precisa nem resolver imediatamente, dá pra tentar ver os câmbios. Interessante. Só que eu tô mais curioso, eu quero ver se esse motor vai entrar. Vamos levantar ele e botar ele pra dentro? Não, vai entrar, cara. Ele vai Tu entrar. acha que não é o caso? Não, ele vai entrar lá. Vai entrar. Vai entrar. Acho que não precisa largar ali pra ver. Não, a gente vai fazer. Não, olha só, eu acho que a gente pode tentar, porque eu acho que vale por pesquisa científica, né? Pesquisa científica, vamos ver se ele cabe. Mas a probabilidade de ter que chamar o nosso amigo Filipão aqui com a esmerilhadeira é alta, tá? Só pra saber. Então, de repente, tu não queira ver a operação. Esse aqui é o único receito, talvez. Assim, ó, o altinho tá pintado, tá? É, não sei se tu vai querer ver, assim. Eu até pedi botar as fitinhas. Mas a gente tem é. o Sharp, a gente faz uma canetinha, passa a canetinha. Não, mas ele vai caber. Cadê a trena? A trena tu já fez Esquece, ali. cara, se nós for medir, ó, nós vamos começar igual escapamento. Aí vai começar a medir e vai falar assim, não dá aqui, não dá ali. Dá Não, mas certo. peraí, vamos pegar a empilhadeira e faz Não, nós vamos botar aí. Você acha que vai caber? Não sei, traz o Opala lá, vamos botar o motor ali dentro. Opala 4, Opala respeito. 4. Respeito, Opala 2.5. É lá o Opala lá, o nosso Opala. 151. Tá no gás. Vou lá Vamos encaixar esse motor aqui, vai ser Pô, agora. dirigiu o Opala comigo mesmo, beleza? Pô, mas esse carro aqui não é do Kaká, tá escrito lá. 4 cilindros, é. 4 cilindros, ó. É que o Kaká veio uma vez, ele fez um tour nos Estados Unidos, mas ele quis deixar um dos carros dele de corrida pra aqui, ele deixou isso aqui com a gente, ó. Então ele deixou isso aqui, olha só que legal. Ele é altamente modificado aqui pelo Kaká Dodge Racing, né? Tem Fueltech, como tu pode ver, né? Nossa, empilha a caixa. Vocês nunca viram algo empilhar tão rápido as caixas. Agora vamos ver se dá pra triscar na chave e ligar. Vamos ver. Tira aqui. Nossa, triscou, ligou, galera. Aí, ó. Foi. Vamos pra cima. Tem alguma coisa na frente pra gente usar essas original atrás aqui também ou não? Sim, sim. Tá, e esse cara aqui na frente não é pra isso? O quê?
teoria é? Isso aqui é firme ou é meio... Não, é firme. Eu acho que é pra isso. Vai pegar aqui, ó. Não, é uma baita de uma placa com 4 parafusos pegando os dois cabeçotes. Calma aí, eu já tô com tudo aqui, calma. Não, você tem que Calma, molhando, mas coração ele já pensou do nisso, céu. já pensou nisso. Calma, coração. Deixa eu pegar outra. Põe a bola do reboque. Não, mas é que se pegar ele assim, ó, ele vai ficar vai aqui, girar, ó, né? virado. É. Tem que pegar a outra pra ele pegar. Pega um cara aqui, né? Mas é que tu vai ter que virar ele ainda, porque o câmbio tá pro lado errado agora. Ah, não, mas a gente tira daqui, bota no chão, gira. Não, mas é só puxar o pallet com uma paleteira. Tá na paleteira ainda por cima, né? É. É bom ter uma pessoa de fora observando, né? As cagadas que a gente tá prestes a fazer. Por isso que ele inventou é isso. FT, viu? Aí. Pô, a gente querendo brincar de gira-gira e o parceiro aí... Dá uma ré no pala. Não, peraí, tu tá com a mão na paleteira agora não, né? Aí não, né? Será que o som desse aí vai ficar de... Se o som daquele já ficou de Fórmula 1, não sei como é que pode ficar melhor. Só girando mais e trocando as marchas, assim. Na verdade, o volante mais Acelera leve... pra ele ver como ficaria a Mercedes com 4 cilindros, vai. Peraí que eu tenho que botar no neutro, né? Pra ficar em marcha. Atenção, atenção! Aí, ó. Nossa, imagina chegando na SEMA, fazendo assim, não, peraí, você diferente assim, ó. Tem que ouvir isso aí, né? Não dá, galera, não dá, não pode. Por isso. Ah, quem pegou a bola? Aqui, ó. Ele tinha separado? Vai. Porque ele tem que levantar ele meio. Vai, pode ir. Vai. Isso? Aí. Esse vai. Vamos guardar isso aqui. Mas pode pegar essa mesa que está pra lá, eu tenho mais área de mão, por favor. Não, o V12 a gente tem que ir com cuidado, né, gente? É porque esse motor foi muito caro. Isso foi caro mesmo. 332 dólares. Não é pelo preço que ele pagou, é pelo que ele simboliza. É o que ele simboliza, não é porque alguém te dá um negócio que tu não vai cuidar, né? Imagina. A alegria do Denis, ó. Filma a cara dele, ó. Porra. O Anderson morrendo de medo de arranhar o carro. Pois é, eu tô pensando nisso. Será que vai entrar o V12 mesmo? Será? Será? Mas isso aí merece uma edição, né? Cara, não vai entrar isso aqui. Luiz, vai, baixam, pode baixando. Ela tá na transição, cara. Depois que ele tiver ela descer ali, eu vou. A gente vai. É porque na verdade aqui nós temos uma coisa. Esse carro saía essa frente, agora ele não sai mais. Mais pra trás um pouquinho, acho. Não, tá bom, pode baixar. Não, mas tem... Pode baixar, Luiz. Pode baixar que nós vamos aliar ele aqui. A hora que ele baixar aqui, ó. Ah, peraí, eu que é- puxo a frente aqui, ó. Pode baixar. Pra trás ou não? Pode baixar, pode baixar. Olha aí atrás. Tô olhando aqui, pode ir. Felipe! Aí não vai pegar em nada? Aqui não. Tá descendo. Aqui passou tranquilo. Traz os miril! Olha os dedos, hein, galera? Não vai pegar em trás. Tá, pode descer, Luiz. Aqui tá folgadão. Pode descer, Luiz. Devagarinho, vai devagarinho. Se já passou embaixo, o resto não tem problema, né? O pior que pode acontecer é ter que tirar o ar-condicionado. Não vai pegar em nada ainda? Nada, até o compressor passou, né? Mas eu vou bobear parafuso aqui ainda.
desceu no suporte, olha ali, ó. Aqui, ó. Aqui Pera pegou aí, no para, suporte. para aí. Para aí, segura aí, Luiz. Parado. Ah, pegou uns cortes, se botar um calcinho. Tá, mas espera aí, ficou meio alto isso aqui. Relaxa. Ah, tá, ele vai ter que aqui, ó. Ele vai ter que entrar aqui, ó. Ele vai aqui ainda. Levanta um pouquinho, Luiz. Aí, ó. Aí, ó. Levanta! Aí tá no calço aí? Tá no calço. Pode soltar, Luiz. Solta mais um pouco. Tá, pera, soltar o quê? Pra Pode baixo? baixar, pode baixar. Olha os dedos. Pode soltar. Aí. Beleza. Beleza, pode. Mas deu nos calços? Deu nos calços! Deu nos calços, Deu nos calços! Peraí. É só parafusar e bater arranque. Felipe! Peraí. Não. Lembrou aqui? Não. Pô, tu pegou ali? Pegou o gás. Ô, rapaz. Ô, vou comprar uma 190 aí pra mim. Olha o suporte, cara. Não, peraí. Ô, vamos ter duas V12. Vou fazer uma pra mim. Meu Deus, tá Deus. Cara, Olha isso aqui, rapaz. pô, deu nos calços olha aqui, ó. Caralho, velho. Deu no calço. Ô, não libera esse vídeo enquanto Olha aqui, eu não ó. comprar, porque vai subir o Não, preço dessas merdas. olha aqui, ó. Bota a mão aqui atrás do cabeçote, bota a mão no cabeçote aqui, ó. Bro, Livrou. tem espaço? Foi feito pela Mercedes pra liberar isso. Ô, meu, foi feito pra ter um V12. Aqui, ó, Na verdade calça, é o seguinte, ó. O seu Hans, quando ele tava desenvolvendo esse carro, ele pensou, vou botar um V12. Ó, Aí e o seu lembrem chucrute que- falou, não, muita grana, não faz esse V12. calço Mas é já o tinha grandão, desenvolvido. o calço pelo visto. dela é o pequeno, é um pouquinho menor. Ah, porque tem que baixar a frente aqui, né? Não, isso aí tudo é factível na vida. Abaixar, levantar capô, isso aí é secundário. Cara, olha Mas só que o loucura. calço é mais baixo que vai nela. O calço dela é aquele ali, ó. Você comprou os calços específicos aqui, ó. Cara, esse eu não suporte. Como assim desceu no suporte, meu? Os pontos de fixação é igual. Ô, Vini, vem cá. Esse é o calço dela. O calço que V12 você comprou, entrou nos calços original. Não pode. Tô te falando. É modular. Olha aí. É Lego. Ó lá. Cara, eu tô assim, ó. Os demônios lá na Alemanha, eles resolveram fazer o carro que cabe 4, 6 ou 12. Olha isso, cara. Que loucura. Ah, então semana que vem já funciona. Aí já não é comigo, tá? Eu sou o pilheiro, não sou o cara que faz o calço, tá? Só pra Cara. vocês saberem. Incrível, hein? Não, Não, e aqui, ó. Mas o radiador entra ainda, será? Não, entra olha aqui, aqui, ó. é um radiador fácil. Olha aí, ó. Não esqueça que é tu, o radiador do Brasil, o radiador tá aqui, ó. Tá? Não, ó. Radiador não é problema. O único problema que eu tô vendo ali é a fixação do câmbio. lá Não, não, atrás. o motor tá resto- assim, ó. Esse motor tá assim, ó. Esse motor vai ficar um pouquinho mais pra baixo. Ele vai ficar aqui, ó. Ó, quando ele tá, ó. Aqui, ó. Pronto, ó, passou o câmbio lá. Mas aí não fecha na frente. Fecha aqui, sim. ó. Tu acha que fecha? Fecha. Vai dizer que não foi uma boa ideia. Começou aparentando ser a melhor ideia do mundo, vou te dizer isso. Vamos ver no fim do projeto, mas até agora, meu Deus do Agora é céu. tudo favorável. Caramba, então tirar o motor original dela, 4 cilindros, e botar um 12. Ah, que dó. Eu não acredito. Nem gosto. Não, tem uma observação, tá? Vem cá. Lembra que a tua preocupação era a caixa de direção, que era igual a da SL? Olha Tem ali. mais espaço que a SL, ó. Berlinda, fazer o escape Ah, o bem escape- de boa. Não, o tem escape- espaço pro escape. O escape é o seguinte, ó, se enrolar lá, se o Guilherme enrolar lá pra fazer, a gente levanta ela no elevador, baixo dela e parafusa aqui. Exato. E aqui, ó. Com essa reserva de 12 parece que aqui não é problema, galera. O Ah, mas V12 é o aqui que mais tem. Como é que vai passar? Ah, passa por cima da caixa Por de cima direção. da caixa de direção. Mas ali é assim também? Aonde? Ali é assim também? Também. Não, tem mais espaço que não tem o arranque lá. Deixa eu pegar, vou botar ela aqui do lado. Não tem o arranque. Então lá tem mais espaço que aqui. Que alívio. Ah, capaz. Mas olha só, vou ser bem sincero, tá? Vou ser bem sincero, vou dizer uma coisa, tá? Eu sei que tu não vai gostar, mas eu vou ser sincero. Se a gente tirar esse setor original dela e botar um setor de Ford Pinto, igual que a gente faz carro de corrida, tá? Que é tri pequenininho, ele entra lá embaixo no lugar das Posso coisas. falar uma coisa? E agora a próxima coisa que eu vou convencer ele, Ah. ele tá puto porque esse volante não mexe. Tem que fazer Agora sim, chegando na cima de 190 aí com esse som. Agora sim. Agora eu tô feliz, cara. Agora eu tô feliz. Agora eu sou um homem feliz. Tô tranquilo. Pô, nada contra, viu, Cacá? Nada contra. Mas também nada a favor. Por favor. Aí sim, hein? Agora vai ter o ronco da admissão quando eu fizer isso. Aí, ó. Ah, lá vai desnucar o capô, essas coisas de Mercedes. O Mercedeiro é tudo, sabe? Puxa pra dentro. Puxa pra dentro. Não. Essa orelhinha aqui, ó. Essa orelha tu puxa pra cá. Lá em cima. De cima, aí, isso aí. Cuida dos dedos, cuida dos dedos. Não vai perder os dedos, rapaz. Não, tá. Puxa. Isso Puxou? aí. Não, mais. Puxa mais. Não, Não. baixo então. Não, baixa ele. Isso, Baixo. puxa. Baixo mais. Baixo. Aí. Aí, agora foi.
Isso aqui é um flap aerodinâmico. Aqui, ó. Perfeito. Ó. Onde sai o escapamento por cima aqui. Ó. Ah, ele vai por cima por lá. cima. Aqui não. Não, aí... Mas Aqui aí vai ver no diferente. setor. Acho que vai bater Mas no ó, não, setor. que eu tava falando ali pro Ô, Denis, ó. Luiz, vem cá, vê o negócio. Olha a mangueira da direção. Ah, mas ele... Olha a mangueira da direção. A mangueira da direção dá na bomba da direção. Olha os paus desses caras, velho. Tá, mas a bomba é diferente, então. Ó, deixa eu te falar uma coisa. Aquele dia que nós montamos o painel, você entrou dentro dela, você falou o quê? A direção desse carro não mexe pra cima e pra baixo. Lembra? Certo. Então, qual é a minha ideia? A gente arrancar essa coluna de direção, pegar a coluna de direção de uma Mercedes mais nova, de uma C mais nova, que ela mexe pra cima e pra baixo, e o ponto de apoio dela embaixo é pra baixo. E botar a caixa de direção da C, que ela é lá embaixo e não tem mais esse trambolho aqui em cima. Botar caixa normal, né? Na verdade, botar só a caixa, não precisa nem caixa botar hidráulica, normal, porque a gente bota a elétrica. Tem espaço. É. Eu acho que é mais negócio que tem. Cara, é um suruco isso aí, né? Olha o A trombolho. gente tira isso aqui, ó, aí abre todo esse espaço aqui, ó, É. e bota a caixa de direção lá embaixo, a caixa de direção normal. Não é nem questão de ser melhor ou pior, é só Não, abrir não. espaço, né? Abrir Sim, é espaço. que na verdade é o espaço, seguinte, né? em termos de... E é feio, né? Olha, pra parece de 32 aí. Mas em termos de agilidade do processo, se a gente quer acabar esse carro rápido, tem que usar esse escape aqui. Concordo. Então, Tem que fazer caber no carro. tem que fazer esse escape caber no carro. É mais fácil trocar o setor do que fazer o escape. É mais fácil trocar o setor do que o escape. É. Porque não, o Guilherme poderia fazer... Só Ô, que ele- Guilherme, a parada é o seguinte, se você quiser ver teu escapamento dentro do Cima Show, tu vai ter que fazer escapamento pro Cima Show. Entendeu? É daqui a 2 semanas? Não, tô brincando, não é 2 semanas, calma galera, tem uns mesinhos ainda. Tem uns mesinhos. E aí, qual é? Ó, Então, e aí o outra, olha aqui, ó, que eu te falei, ó, Descalça, você tá vendo aqui, ó, bota o dedo aqui que você vai entender o que eu tô te falando, tá vendo aqui, ó? Olha isso, tá vendo? Aham. Isso aqui, esses dois dedos que você sente aqui, ó, é que ele tem que descer. Esse calço aqui, na verdade, isso aqui, ó, essa parte do agregado pega aqui, ó. Ah, tá. Então você tem 3 dedos aqui pra baixo que vai descer ainda. Entendi, aí vai baixar aqui. Vai baixar completamente ele ainda. Tá bom, Cara. vamos fazer então agora. É fazer dar certo, não é? Não é tentar pra ver se dá certo. Tá, e o que mais nós temos dela que vamos mostrar? Porque já montou toda a suspensão. Isso, a suspensão a gente já fez a parte interna, a gente já fez, né? Os painéis, o painel Olha, dela olha. a gente já fez. Aqui nós temos o painel, que enquanto a gente estava decidindo o que ia fazer lá, a gente foi fazendo a parte interna. Né? Então o que a gente fez? Botãozinho de start, Sim. tiramos aquela chave, porque a chave dela era meio esquisita. Então agora você vai ligar no start e botamos as 700, né? Aí, olha que legal foi embutida aqui, ó, na altura aqui, ó. Certinho, né? Tudo feito no 3D, ó. Ah, não. Na impressora 3D, ó. Levando aqui uma coisa atrás. Olha que legal aqui, ó. Aqui ela coloca, ó, os furos, ó. Prendeu as 700 por trás, aqui embutiu no painel, bem plano mesmo. Aham. E ficou. Já temos um dash matador. Já temos o dash, não? Temos dash. Tem, eu não vi ainda. Não é segredo. Ah, é? Tô guardando. Não, e agora nós estamos fazendo um desenvolvimento de dash assim que ela mesma vai gerar algumas coisas, justamente que a gente está desenvolvendo aqui para ficar mais fácil para todo mundo gerar uns dash, né? Vai ficar legal, hein? Vai. Não tem como você Aí, mostrar o pra nós console. só pra gente saber? Tem aí, Até não? o episódio eu acho que eu finalizo ele. É aqui o console, né? Central dela. Aqui o rádiozinho, ó. Você adora a rádio, né? É, nunca liga, só pro bonito mesmo. E aqui tu botou os em cima, né? Porque o original é embaixo. aqui né? ele tinha a parte de ar-condicionado e tudo. Esse carro, na verdade, quem vai gerenciar o ar-condicionado dele agora é a FT, né? Sim. A FT vai gerenciar o ar-condicionado. Então o que a gente fez? Pra não ficar aqui esse espaço todo em só uma parte preta, a gente colocou os botões de vidro e alerta aqui e tirou, porque ele ficava no console, né? E aí fica muito esquisito aquele troço no console, a gente botou pra cima. E aí agora... Ela tem os manômetros original aqui, né? Ela não tinha 3 manômetros? Tem esses manômetros aqui, ó. Então aqui, ó. Tem esses reloginhos, mas é muito estilão antigo, né? Eu acho massa fazer uma tela desse tamanho É, aqui. só se a gente realmente botar A gente fazer uma tela igualzinha no tamanho e aí a gente faz os instrumentos digitais. Aí no painel. na verdade bota no lugar daquele rádio uma central Exato. multimídia com Com esses mais os desenhos. instrumentos ali. Olha a cara do cara dos antigos. Olha pra cá, Felipe. Entrou o negócio, viu?
O câmbio ele parece ser meio apertado. Não, Felipe, temos 3 dedos para descer no motor aqui, ó. E ele vai abrir o espaço. Se você olhar aqui, ó, bota a mão embaixo do calço. Esse calço, na SL, ele tem um buraco que ele entra, lembra? Então aqui a gente vai ter que tirar, esse calço não vai, você vai usar o outro. Então quando você tirar, ele vai baixar 3 dedos aqui, ó. Então ele vai dar 3 dedos para baixo. Ele tá assim ainda. Isso, ele tá assim. Então ele vai baixar 3 dedos e ainda vir para trás, vai fazer isso aqui, Princípio. É, mas daí aqui qualquer coisa aqui não serve pra nada. Só longarina. Só longarina. Isso dá para cortar. É de corrida, a gente pode cortar corrida. fora e passar um tubo. Tá, e será que o cara tem os câmbios lá, ali, o manual? Cara, ele tinha um monte de... Ah, o Felipe, você que foi comigo há um dia também, né, Felipe? No cara das BM. Como é que era o nome do... Não tem o telefone do cara Quem lá. foi? Ah, foi o Arcondo. Vamos lá. Vamos dar um pulo lá. Deixa eu ver aqui. Bora, que lá tem um monte Vamos dar um de... pulo lá, olhar se tem os câmbios, porque a gente já mata tudo. Ah, o motor tá aí. Aí tem que comprar o flange pro motor e câmbio. Isso aí tem pronto. E aí com o câmbio no lugar dá pra trabalhar nas adaptações, né? O motor a gente não vai abrir, a gente tava discutindo sobre abrir, né? No máximo a gente vai fazer é trocar mola e pratinho de válvula. Isso. Pra deixar, pra girar um pouquinho mais. Talvez a gente bote uns comandos, vamos ver ainda assim. Deu certo, já vai ter 12 borboletas e botar uma letra embaralhada, né? Mas não fica muito embaralhado esses motores. É, comando em cima não fica. Não mas fica tanto. Um pouco já é melhor que nada. É mais pra dar um giradão, né? Mas é que sabe que aquela girada inicial com o comando original gira mais rápido. Esse comando não é bobo assim, né? Esse motor não é. Sim. Já gira, não é que nem um carro antigo assim. O que que tinha aqui, Denis? Nesse suporte aqui? Aonde? Aí era a bomba de ar. A bomba de ar Aí, da essa ZGR. aí. Aqui tem o compressor, dá pra deixar ou não? Dá pra deixar o compressor Dá de pra ar, botar o compressor de ar. de ar-condicionado. Ah, eu tinha um de corrida com Com ar-condicionado. Tem que ser. As tampas temos que pintar de dourado, né? Alguma coisa assim. Exato. Eu pensei em carbono, Não, mas eu dourado acho que pra combinar é porque aqui, ó. aí sim, ó, É, tem as borboletas. Alguma coisa tem que ser de carbono. As borboletas, talvez. Ah, em cima dá pra fazer. É. Outra coisa é se vai cortar o capô, né? O que tu acha? Corta o capô? Eu acho não? que tem que cortar, né? Não, que tem duas hipóteses, dá pra... Só as 12 bocas pra fora. Cara, Igual o Ken Block, né? Isso, só as 12 bocas pra fora. As cornetinhas no cada corpo individual e... É que tem uma maneira de fazer que é o seguinte, ó. Tipo assim, ó, dá pra botar elas pra cá, assim, ó. Mas ainda assim fica ruim, hein? Não vai puxar muito, não? não, Sujeira? aí eu já fui pra ideia do Felipe, as 12 pra cima ali, ó. Ou as duas assim, ó. Só que elas tem que ficar num ângulozinho aqui, ó. Tem que ficar um 45 assim, ó. Ou não sei se afasta o suficiente pra ficar retinho assim, ó. E os injetores por fora aqui, ó. Aí tem as flautas, ó. Caramba, vai berrar o negócio, hein? E ó, e tem exatamente, ó. Ela tem exatamente a... Ela foi feita, né? Foi Feito feita pra cortar. Já Na foi verdade, feito, foi pensado, feita pra mas- cortar. Tem o suporte, é só a gente cortar o meio aqui, ó. Não vai perder nenhum reforço. Não vai perder o reforço. Vai ficar certinho. Não vai nem envergar. O velho Benz já sabia. Tá, mas se cortar os capô aqui, lá tem o do Cuda, ó. Lá em cima, ó. Ali tem o do Supra. A gente compra outro, pinta outro capô e pendura. É, pendura Não, assim. esse capô já tá feito pra ela. Olha aqui, ó. Foi feito o suporte. Não, digo, a gente compra outro e pendura Ah, outro. pra pendurar. Essa foi boa. Pronto, resolvido. Já que você quer um capô pendurado. Tá, vamos ver se a gente Na consegue. verdade, não esqueça que você tem o carro inteiro pra pendurar, né? Jogado ainda lá em Nova York, né? Lá, né? É. Tá lá no conto ainda. Tá no conto ainda. Tá, então o que a gente precisa fazer agora é. Vamos ver o câmbio. Agora lá ver o câmbio. Vamos lá ver se o cara Vamos lá tá- ver se a gente acha o câmbio. Vocês vão ver um lugar que é de BMW, um monte de coisa. Ele de mudou, peças de- ali tem muito carro ainda, só que ele mudou muito o estoque dele, Ah, é? porque ele tá em algum outro lugar aí. É. Mas tá, a tem bastante Z3 tá coisa. ali ainda. Tem muita coisa ali. Caramba, já Tá ficou. entendendo? Não, sério? Então não tá pegando em nada aqui? Nada, Nada? nada. Caramba, será que vai fechar o capô? Não, porque ele ainda, eu acho que ainda tá uns 3 dedos pra cima, que tem que baixar ele. Mas nós vamos fazer um pequeno... Pera aí. Só um pouquinho, levanta um pouquinho pra enxergar. Então, deixa eu pegar aqui o negócio aqui. Ai. Tá, mas bom, vamos botar uma coisa em cima ali, se pegar pra não... Fechou. Fechou o capô. Felipe, Tudo é fácil na vida, né? olha isso. Cara, pior que fechou ainda, né? Daí tem pra entrar pra baixo ainda, vai entrar mais pra baixo. Sim, dá pra descer mais.
Meu Deus. Igual tem que cortar com as borboletas. Valeu a pena a combinação, hein? É, tá, porque tem admissão, né, ainda, né? Porque, por exemplo, isso aqui, ó. Não, se botar admissão hoje já. Caramba, isso aqui é pesado pra caramba. Me ajuda aí. Olha o lado aqui. É isso assim. Não, vamos pegar aquele que tá pintadinho lá. Aqui, ó. Aquele que tá pintadinho Senão lá. ela não vai entrar. Tem um pintadinho desse, né? Tem pintadinho? Não tá encaixado. Aí, agora encaixou. Tá, mas não vai baixar o capô com isso. Pra ver os lugares, certamente é só largar ele. Não. É bom que já marca onde vai cortar. devagarinho. Não, vai pegar. Hã? Vai pegar onde? Eu acho que não. Não, já pegou. 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 Então não pode ser cabo. Mas esse motor vai descer uns 50 centavos ainda, dá ali, né? Não, ele pegou. Não é aqui, talvez, nesses suportes. Não, mas ó. É. Esse é o meu medo. Aqui, ó. Limpou. Esses suportes, talvez. Esse suporte. É, mas ó, na verdade daria pra botar as borboletas pro lado, assim. Se usando um trecho disso aqui, ó. Mas ainda assim tinha que descer. Acho que vai cortar o Não, cabo, vai né? descer 3D desse motor ainda, cara. Ah, é, vai descer o motor. Mas penso que é legal você ter 12 boca pra cima alinhada, É. assim, ó. Tem razão. Na chuva é meio ruim, né? Vai tomar um não. water injection, assim, né? Não, mas monta Peraí, ó, escudo. quando desceu pra Las Vegas, pegou chuva onde? Só aqui na saída. Ah, é? Depois não pegou mais Não, chuva. mas Esfria é o só motor, um né? pouquinho, não dá nada. Ah, esfria o motor. Mano, não é bom? Não tem uns carros que injetam água pra dar uma misturada? Então, já é. É, o water injection... Tá, vocês já me botaram a pilha, agora vamos lá ver se a gente consegue o câmbio, Então então. vamos tirar aqui primeiro, antes que alguém feche esse capô correndo aí, sem ver. E faça uma pequena cagadinha. Não damos essa sorte. Ah, vai ter que ser um radiador 190 aí mesmo. Ou não. Ou o Brasil lá, Real Radiadores, fez um radiador pra minha 190 do Brasil que cabe exatamente esse. Vou dizer, ó, vamos tirar uma cópia daquele lá. Ou vamos ter que procurar um aqui que dê. É, porque o dela, quer ver? Ó. O dela ele é muito pequeno, ó. Porque ele pode ser mais gordinho, porque não tem condensador mais, né? Ou vai ter? Vai. Vai ter? Mas talvez não dê. Aí. No Mas aí dá pra a gente- realocar. No Brasil a gente botou aquele que é pra conectar com a água do motor, só que estão falando que tem que ter um outro radiador pra ele aí, não adianta. Sim. Ah, esse aí, ó. Nossa, muito pequeno. Eu acho que nem ele, cara. Ah, ele era já pra trás, né? Porque imagina, o outro motor vinha até aqui, né? Então, mas eu falei, não, caber ele cabe. O negócio é saber se ele vai. Mas acho que não cabe, ó. O suporte dele aqui, Não, ó. mas ele vem aqui, aqui, ó. Vem pra trás. Bom, isso a gente vai descobrindo, não. Nem tudo podia dar Nem certo, tudo, cara. Nem tudo é plug and Porque play. aquele radiador nós compramos por $50, acho que foi. $50. É mais, e ele é o mesmo daqui, né? É igualzinho esse aqui. Igual esse. Ele vai ficar de reserva pra isso aqui. Eu nem mexe nesses plásticos isso aí. Esse que tem. Olha. Bear original. Tudo original. Aí encaixa tudo certinho. Aquela lá tava com esse plástico inteirinho. Que não encaixou. Tava com esse plástico dele? É. Tá, vamos lá ver então se a gente acha o câmbio agora pra ela. Bora. 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 Olha o estilo, ó. O carro mais estiloso do estacionamento aqui é do Filmmaker aqui, ó. Caramba, ó. Posso sentar atrás ou na frente? Onde você quiser, né? Ah, olha só. A gente pega. Daqui a câmera. Toma aqui, bom. Lá de lá. Aqui, ó. Não, Pô, nem precisava, ela o cara fecha é sozinha. o cara é no estilo. Aqui é o seguinte, ó. O Diego é o cara que tá por trás das câmeras aqui e várias das edições. Um monte de gente pergunta pra mim como é que quem que faz as coisas, né? Tem o Habits no Brasil, mas aqui nos Estados Unidos, até antes do Habits atender a gente no Brasil, tu já tá com a gente há uns anos, né? Já tem uns. Aham. Todas as edições, os IA e as montagens, aqueles clipes com a voz que todo mundo pergunta, né? É da voz, aham. Aquele foi missão tua sempre e o pessoal não se liga, né?
que é feito tudo nós aqui. Não, é tudo feito aqui dentro de casa, gente. Eu tô aqui desde 2023. Já faz 3 anos já, né? 3 anos, desde 2023. Caramba, é pesada essa câmera aqui, hein? Agora que eu tô vendo. Porque tem um monitorzinho ali. Acaba que pesa um pouco. Não, mas legal. Cara, o Diego é o cara que tá parte muito importante do marketing aqui, da nossa estrutura de audiovisual. Os episódios que vocês estão vendo aqui, graças a ele que saem com essa qualidade e com a motivação, porque não é nem só filmar, não é segurar a câmera. Se fosse por segurar a câmera, qualquer um segurava, né? É interagir, é saber do que está acontecendo, é saber o que está fazendo, é a direção, né? É bem do tipo, tem que saber o que eu vou gravar, porque não adianta só falar que vai saber gravar, mas tem que gostar de carro, tem que entender o que tu tá falando de carro. Tem que ir naquilo que você tá falando mesmo pra saber, cara, a galera vai perguntar. Às vezes falta os B-roll, porque não sempre é ocorrido, né? Não, mas é bem isso. E, na verdade, a edição, tu é muito criativa, né? Tu foi um dos primeiros caras a usar IA pra edição, né? Propriamente, né? Sim. Antes mesmo de começar essa onda de IA, assim, tu já usava direto, né? Sim, já fazia direto. Eu sempre utilizei IA desde a época que eu ficava mais no Brasil. Eu fazia muito em fashion filmes. Sim. Eu fiz bastante em fashion film. Quando que tu veio pro Brasil, pros Estados Unidos? Eu tava vindo e voltando durante 10 anos, então eu comecei a fazer vídeo aqui nos Estados Unidos em 2018. Não, 2016. 10 anos então já. 2016 eu comecei fazendo vídeo aqui, depois eu fiquei numa trip Brasil, Estados Unidos, Europa, gravando. E de lá pra cá foi só daqui, só que aqui o meu foco maior é automotivo. Sim. E aqui fazendo mais automotivo. E aí, cobriu toda a nossa ida pra Vegas, sem falar 1 milhão de coisas, né? Não dá pra nem falar aqui. Não dá pra... Eu não consigo nem lembrar tanta coisa que eu já fiz. É bem difícil de lembrar mesmo. É muito legal mesmo. É bem difícil de lembrar. E como é que o cara faz pra... Olha só, tu vê o sucesso, o cara anda aqui com o carro mais luxuoso do time, né? A gente se arria nele aqui. Limousine aqui o negócio, ó. Olha só. Olha o estilo. É uma lasanha, né? É uma lasanha de 2016. E todo mundo falou pra ele não comprar, ele foi lá e comprou mesmo assim. Pô, mas não dava não. Se não ficasse, tinha que ser com ela. Tem que ter uma encrenca na cabeça, assim. Não, mas é porque o Mustang era muito pequeno. Sim, esse aqui. Não, e outra, tu faz uns B-roll às vezes que tu dirige, né? Ele dirige, ele coordena aquela câmera fora. Eu gravo e ainda controla. Sim, eu gravo e dirijo, né? Tipo, os caras ficam até zoando, né? Cara, pô, você grava e mastiga, né? É tipo isso mesmo. Porque tem que se virar aqui, né? Boa. Ainda mais tu que me coloca numa missão, a gente, não, vamos gravar só um carro aqui. Aí depois você pega e fala, não, vamos sair com o carro. Não tá pronto, mas tu tá no porta-malas as coisas aí? Tá tudo no porta-malas. Achou que a gente ia ser de Mercedes hoje. Tá tudo ali dentro, não deixa não. Nunca sei o que você vai jogar pro meu lado. Tá, estamos chegando agora aqui. Vamos ver. Cara, isso aqui é do ladinho o negócio, ó. Ó, eu que tô de cameraman aí, ó. E a sujeira aqui? Ó, aqui é o cafezinho. O carro tá limpinho, pô. O carro é limpinho. Nós viemos aqui no lugar, só que eles mudaram de lugar, né? Eles mudaram endereço. Alguma coisa aqui, agora tem uma pessoa trabalhando ali que não sabia nada assim sobre isso, ela até ligou e eles vão me ligar amanhã. Só que aqui tem um monte de BMW, um monte de coisa, ó. Tem umas manual. 335. Aqui ó, essa é manual, ó. O câmbio dessa aqui, ó. É dessas 335 aí, ó. É um 6 marcha. 335 manual. É um 335 manual. Esse câmbio aí serve já. Porque na verdade o câmbio de BMW ele é muito mais forte que os câmbios. Todo mundo usa, né? BMW, né? O câmbio é bom. Mas e aí os caras botam adaptador de câmbio BMW pra esses carros aqui. E ele é menorzinho também, né? Tá cabendo aquele buraco. Vai ficar perfeito. Tá, vamos voltar lá que eu quero ver de novo o motor. Então, atualizações aqui do motor V12. Cara, é muito mais zero do que a gente imaginava. Nós começamos a desmontar o motor assim. E é assim, ó, tu vê que as peças que estão por baixo, ele até tá sujo aqui de motor velho, assim, de ficar no tempo, ou não digo ficar no tempo, de ter 30 anos, né? Mais de 30 anos esse motor, mas assim, ó, por dentro aqui, ó, tudo muito limpinho. A gente já tinha tirado a tampa de válvula, né? Mas olha aqui, ó, o filtro de óleo, o lugar, a gente até tava olhando o filtro de óleo assim, ó, pra começar um filtro de óleo original, ó, não é o do carro original, espero eu, né? Não, aqui, deixa eu ver, tem uma data aqui, ó, acho que é
13, não sei aqui, ó. Tá escrito aqui, ó. 12, 13, M, não sei. Talvez não sei acho que talvez é o mês 12 de 2013. Não sei, talvez tem 10 anos esse filtro, mas assim, ó, é zero aqui, ó. Olhar por dentro aqui, ó. É limpinho ali dentro, ó. Limpinho. Bota uma luz. Um pouquinho vai ajudar. Aí. Cara, limpinho assim ali dentro. E embaixo aqui do motor, ó. Todo ele surpreendeu muito essa parte aqui. Deixa eu ver se vai dar pra ver aqui embaixo, ó. Cara, olha aqui, ó. Isso aqui não limpou, ó. Tava limpo já assim, ó. Isso aqui é dentro do cárter. A gente tirou o cárter assim e não tinha nada. Nada. E já chegou aqui, ó. A flange pra botar o câmbio manual. Vai aqui atrás, né? Aqui, ó. Então essa flange, ó, ela vai aqui, bota o câmbio manual aqui, que tem os guias, as coisas assim. E aí nós vamos deixar esse volante, já falamos com a Ceramic Power lá, vamos botar deixar esse volante de... Só que eu peguei uma versão que tem 60 dentes no caso. Mas deixar esse volante de automático e botar um volantinho pequeno com uma embreagem aqui de 5,5 polegadas, que é aquelas tipo de corrida mesmo, assim, bem levezinha. Agora é continuar limpando o motor. Já deletamos aqui um monte de coisa, ó. Já saiu no cavalete, cortamos um pedaço do cavalete aqui, tirou a bomba do hidráulico, tirou compressor de ar-condicionado, deixou basicamente o alternador, bomba d'água, e isso aqui é para passar a correia aqui, então vai ficar bem mais simples agora. Compramos as outras peças que estão para chegar, as borboletas estão organizadas aqui, ó, já tem porque como as borboletas, ó, as 6, o espaçamento delas, ó, é maior do que o motor, ó, não sei se vai conseguir ver, ó. Vamos dizer assim, pega pelos cabos de vela que dá para enxergar, ó. Se eu tiver aqui alinhado, ó, acho que eu tenho que olhar daqui assim, ó. Se eu tiver alinhado aqui, ó, aqui tá alinhado, ó, aqui começa a espaçar, ó. Então a gente vai ter que espaçar essas borboletas para que essa última fique aqui, digamos assim, nos furos aqui, né, da admissão. Então, aqui cada furo de admissão, ela tem um espaçamento diferente, ó. Então aqui no final falta isso aqui mais ou menos, ó. E aí para fazer isso, coloca esses espaçadores, ó. Aí aqui entre cada borboleta vai um espaçadorzinho desses e um parafuso maior. Aí a gente bota elas no espaçamento certo. Já temos as bobinas aqui que a gente vai converter em bobina que chama individual, ó. Essas bobinas de Honda K, né? Isso. Ou acho que é do Honda, do V6. Tem um aí que tá com a vela, Anderson. Ah, tá com a vela. Um que tá com a vela, lembra que você queria ver a medida da bobina? É, mas aqui ó, dá pra ver direitinho. E aí vai um suporte de vela. Aqui, ó, tá aqui, ó. Com a vela, ele encaixa e ó, ele veda certinho aqui, ó. Aham. E aí fica as bobinas individual. Essas peças aqui, ó, que a gente tinha preparado para usinar, que seria para cada um, acho que não vai precisar, a gente conseguiu já umas cornetinhas assim, individuais. Cara, o motor é zero, né, Denis? Zero. Esse valeria muito mais, né? $332 o motor, meu Deus do céu. Então tá, agora é fazer assim e vai estar pronto. Então olha só, várias peças novas aí da 190. Bastante coisa, chegou. Os corpos aqui a gente já montou eles com os espaçadores, ó. Passamos. Porque eles vêm... Vem 4. Eles vêm 4, aí a gente tem que espaçar para dar o entrecento certo do motor, ó. E umas chapinhas para afastar eles um pouquinho, ó. E aí um acelera lá. Aí um que acelera o outro, que acelera o outro, que acelera o outro. Aí, ó. E aí agora, com isso a gente tem... Cadê as peças que... Então, já, olha lá. Ah, já tá no motor aqui, ó. Ah. Olha aqui, ó. Já botamos para as 12 borboletas, ó. Olha que legal essa peça. Ela tá solta. Tira aqui então. Essa aqui, ó, eu comprei o Goichi, que é o cara que vende essas peças desse motor, ele tem essas pecinhas aqui fundidas, ó. Olha que legal. E aí ela substitui o coletor de admissão. Substitui o coletor de admissão, ó.
E casa certinho, né? Perfeito. Não regulei O cara é 100%, bom. mas ele ficou... E ele aqui no lugar do bico original, a gente Sim. na verdade tira e vai botar em cima. E aí aqui... tem essas peças por baixo aqui, essas coisas. E aí vai ficar as borboletas aqui em cima. Vamos botar esse corpo aqui em cima, ver se... Não chegou as mangueiras, não? Já tá aí a mangueira, eu ia cortar agora. Olha aí, ó. E vem essa flange já do motor mesmo aqui, ó. Não precisa nem fabricar a flange. E aqui elas ficam assim, ó, ficam desalinhadinhas, né? Porque o motor é um MV, né? Essa aqui só que não vai encaixar direito por causa do suporte aqui, né? É. Eu vou ter que esse suporte, a gente vai ter que modificar ele. Esse suporte do motor. Esse suporte do motor é só pra tirar e colocar, então ele vai ficar... Vai tirar ele. É. E aqui meio que tá, Aqui fecha. já fechou. Nossa, ficou bem encostadinho. Não vai nem dar pra ver o suporte agora Não. que eu tô vendo. Cara, olha as borboletas, que legal. Meu, isso aí vai berrar de uma maneira. Pensa. Meu Deus. Vai ficar lindo esse carro. Tá, então já temos borboleta. Essa borrachinha que a gente já comprou Já compramos também. ela ali, tá ali também, A já. flauta, cadê a flauta? A flauta já tá aqui também. A gente vai ter que fabricar, porque vai os injetores aqui, pega um... Isso aqui vai ter que usinar isso aqui, ó. Pra fazer as flautas, ó. Porque os... Mas você viu, você e o Luiz estavam medindo, você mediu aquele dia, você comprou isso aqui na medida... Você viu aqui, ó? Cadê Não. o lado que já tá cortado? Tá aqui, ó. Olha aqui, ó. Ó, o bico vai ali, certo? Tá. Olha a flauta que vocês mediram quase que no olho. Não, era a única que tinha. Sim, mas olha aqui, ó. Vai dar perfeito. Vai ficar em cima ali, Vai ó. ficar rente, então vai ficar, ela vai Aham. ficar como se fosse original aqui, realmente. Aham. O Luiz vai fazer o corte aqui, que ele quer ir lá na fresa fazer. Então vai ficar, ela vai ficar, olha aqui, ó. Já cortou no ângulo ali. Aham. Sim, aí vai ficar os injetores aqui, os FT Injector de 85 libra-hora, 80 libra-hora. E eles são curtinhos, ó. E é só botar um ringue mais grosso que ele veda ali, Isso, né? vai vedar ali e aí a gente vai botar aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Bah, Vai dar um acabamento perfeito, olha isso aqui. Aham. Aí vai ficar ela aqui, né? Top. E aqui, outra parte importante, ó. Chegou já o da suspensão, o adaptador do câmbio aqui, ó, que é uma flange para adaptar uma furação da Mercedes pro câmbio da BMW, né? E Brian's doing the scan here. Então aqui ele tá fazendo o scan do motor, ó. Porque aí a gente na verdade tá fazendo o scan da flange aqui, ó, para escanear 3D para Ceramic Power fazer embreagem, porque eles vão fazer uma embreagem assim, ó. Direto. Nós vamos botar uma embreagem, tirar esse parafuso e bota um volantinho aqui assim, ó, com uma embreagem 5,5 polegadas da Ceramic Power de 4 discos. Porque aí ela é bem pequena de massa inercial, esse volante aqui é super leve, ó, que aqui é só a roda fônica. Chegou o outro já. Já tá aí. Um outro com 60 dentes, né? E aí desse aqui vai ser a embreagem e vai dar no câmbio, ó. E aqui, ó, esse câmbio ele é original SMG, que é um automatizado, né? Que nem na M5. Esse aqui é o da M3 E46, que diz que é muito bom sincronizar dele para girar. Diz que ele gira muito. Pelo tamanho do Da eixo peixe piloto. aqui, ele vai aguentar, acho. Então, segundo os Peterson da Ceramic Power, esse piloto aqui é de algum trator, alguma coisa assim, ou de 10 estrias, ó. Jesus. E aí o que a gente vai fazer, ó? Já tá o atuador aqui de embreagem novo, tirou aquilo ali e vai para adaptar no carro, depois eu vou mostrar quando a gente estiver botando no carro. Mas aí a gente escaneou, essas pontinhas aqui dentro são tudo para escanear, ó. Aí escaneando aqui dentro, E aqui já forrou também, deixa pra fazer, ele vai escanear o motor no lugar, né? Sim. You're fusing. How do you like this scanner? Very nice. Very nice. I'll pull the transmission up for you. You can see both of them. Cool. Ok. Então, o Brian vai botar o scan ali pra gente ver. E aqui, ó. E aqui a gente tem que fazer uns ajustes técnicos aqui, né, Denis? Aqui onde tá em azul a gente fez alguns cortes, que agora tá em azul pra ele poder escanear. Que na verdade é o seguinte, ó, quando a gente montou o motor aquela vez, ele tava muito pra frente e aí ele não ia dar o radiador aqui, ó. Aí a gente botou o motor mais pra trás pra ficar alinhado com os calços, né? Isso. Aqui na verdade precisou cortar embaixo, ó. Isso pra aqui encaixar o coisa, a Caixa, gente tirou a caixa de direção, né, Anderson? Você vai colocar essa aqui, ó. Sim, porque aí a caixa de direção a gente vai mudar pra poder livrar pra fazer o... Em vez de ser uma caixa em cima, mas camoteável que vem de baixo. Isso, vai ser aqui, ó. E aí vai ficar muito igual a SL600, né? Vai ficar igual. O objetivo é poder usar o mesmo escape, na verdade, da SL600. Tu acha que não? Ele vai... Não, ele cabe. Só que eu acho que
Você acha que o Guilherme vai deixar? Então o Guilherme, vamos ter que conversar com o Guilherme. O Guilherme, acho que ele vai querer... Aqui também a gente já fez todo o processo. Se bem que a gente vai escanear o carro inteiro, né? Sim, vai escanear tudo. Tipo assim, vamos descobrir, se não der o da CL600, fazer um específico pra ela. Exato. Mas tá caminhando. E aqui já abriu o túnel um pouquinho. Já. Teve que dar uma... A gente usou a ferramenta de precisão. Precisou, ela estica. Aí, Precisou, ela estica aqui, ó. já tá aí, ó, os braços hidráulicos dela, já esticou. Sim, teve que abrir o túnel ali mesmo. Cara, então assim, não é tão plug and play quanto parecia no primeiro dia. E os calços do motor aqui, onde é que tem os furos, depois a gente viu. Aquele motor ali, que é original, ó, ele não é com os calços igual, ele é meio descentrado. Então um calço é maior mais pro lado que o outro, o motor é um pouquinho... E esse motor é centro, né? Aquele motor é descentrado e esse aqui é centrado. Esse aqui é centrado, então vai ficar um pouco fora. Porque esse aqui é um furo mais pra cá e esse aqui é mais pra cá, né? Mas agora ele ficou reto, aqui ficou certo o kart Sim. e tá tudo... Agora E a alavanca tá aí em cima? tá em cima, eu vou baixar. Não, depois a gente pega, não precisa. Mostra como vai ficar. E aqui as juntinhas, isso aqui é a junta que tava no motor. Isso eu deixei pra te mostrar. As juntas originais. Zero. Olha isso. Não, impressionante. Esse motor, vou falar pra você que não... As bobinas a gente já mostrou? Pega uma bobina aí. Já. Acho que já tinha... Que ela vai... Tem um suportinho, né? Isso. E aí tira a bobina que é alta e aí vai ficar aqui, ó. Olha só, fica bem limpinho aqui, ó. A gente vai ter que pintar pra fazer as cornetas aqui pra cima. Isso. Nós tínhamos que fazer aquele negócio de gelo, né? Dry ice, aquele. Pô, imagina. Vamos ver se a gente não consegue. Tudo dourado. Tem um monte de coisa pra limpar aqui. So we're scanning the engine, transmission. Can you zoom on the clutch side? Yeah. Olha que legal. Aí com esse scan dá pra tirar as medidas, ó. Good. Aí, Peterson, vai dar? Very good quality, right? Yeah, and then I'll show you the transmission. Perfeito, né? No transmission. Good. Man, awesome. Olha aí. Tá bom? Tá quase lá. Tem mais um caminhozão aí. Cara, olha isso aqui. Agora eu peguei gosto. Olha só isso aqui. As borboletas aqui, ó. Que coisa linda, hein? Me coube o motor, hein? Precisa dar uns cortadinhos ali um pouquinho, né? Mas tirando isso, ficou bonito isso aqui, hein? Hein? O que achou? Que tri, né? O motor assim, sem aquela admissão por cima aqui, ele livra um monte, né? Baixa aqui, né? Porque a admissão é alta aqui em cima, né? Tampa tudo. Vai ficar bonito. Essas pecinhas aqui foram a sacada, né? Esse aí foi o achado. Pensa num trabalho que economizou, né? Sim, porque olha o alinhamento aqui tudo e é milimétrico aqui, ó. E elas vão ficar retinha, né? Retinha pra cima, elas não estão assim, ó, que nem a gente viu algumas fotos, né? Não, vai ficar igual a Fórmula 1. Os V12 de Fórmula 1 era assim, lembra? Pra cima, com os bicos pro lado de fora, assim, ó. Sim, grande, né? Mas essa do bico lá de fora, a lenta, é muito difícil de fazer. Aqui embaixo é muito melhor. Vai ficar assim. Não, e o bico aí vai ficar bem legal, né? Aqui, ó. Sim, bota no lado de cá pra... Aí, ó. Sim. Aí. E aí ter, ó. A rampa que vocês mediram no olho, mas olha. Vai dar... Aqui, vamos fingir como se ela fosse. Olha como que ela vai ficar. Sim, vai dar aqui assim, ó. Parafuso, pode soltar aí. Parafuso aqui, ó, ela vai ficar aqui, ó. Sim, aí parafusa aqui, faz um furo e passa um passante aqui, ele segura assim, né? Segura assim. Aí vai provavelmente aqui passar e ligar na outra. Isso. E outro lado a mesma coisa. Vai ficar as duas aqui, ó. Mas quase não vai precisar cortar a flauta. E aí mais... Aqui já tirou o sensor tudo. Só que essas vão ser especial, né? Mas vai ficar pra cima. Assim. Sim, vai ter as cornetinhas pra cima aqui. Obviamente isso aqui não dá, tá vendo que ela bate aqui, ó. Tem que ser menor, mas vai ficar bonito, hein? E é talvez até mais curta, né?
Ou mais longa mesmo, assim. Ou vai, né, o go big or go home, né? E o espaço do coletor agora aqui a gente escaneou, tá tudo escaneadinho, né? Eu quero ver como é que ficou a alavanca aqui dentro. Então, a alavanca, na verdade, ela não tá presa ainda, né? Sim, mas vai dar certo. Sim, ela vai ficar tipo aqui assim. Tem que dar uma cortadinha ali. Na verdade, ela é assim, Anderson. Ela é aqui, ó. Ela é aqui, isso. Aí. Sim. Deixa eu pegar ela aqui pra mostrar então. Que essa alavanca aqui é o seguinte, ó. Uma alavanca que a gente comprou no país da Europa lá, nem me lembro. PMC, acho que é. Só que ela tem uma mola aqui, ó. Que ela volta pra terceira, ó. Que é justamente pra... E aqui tu tem as regulagens, ó. Pra ir pra primeira, segunda, aí terceira, quarta. Estranho, essa é uma mola aqui. Não, que a mola é só pra virar. Aqui é o fim de curso. Aqui é pra você engatar a ré aqui, ó. Aí tu puxa, ela libera pra você. Aqui é pra ré. Olha só. Aqui é pra ré, ó. Então, pra ele vir aqui, ó. Tem que regular ela inteira aqui. Que na verdade um desses pinos, você vai jogar ele pra dentro. Aonde for a ré. Se a ré for pra trás, é um da frente. Sim. Aí você regula o pino. Porque essa alavanca aqui é universal, ela é para vários câmbios. Só que ela, particularmente, ela precisa ter essa mola para segurar na terceira, porque esse câmbio não tem essa mola dentro do câmbio. Porque esse é um câmbio do automatizado, que é o SMG da BMW. Então, essa alavanca aqui ficou bonita, hein? Legal. Legal para essa aqui. Valeu. Essa ficou chique o negócio. E aí agora, o que nós vamos ter que depois é medir isso aqui ali embaixo. Que tamanho Pois precisa. para nós fazer o coisa, mas aqui, ó. Na mesma medida do pino lá, é só nós furar ele. E aí a gente consegue botar aqui, ó. Ou Sim. a gente faz uma haste aqui pegando daqui, ó. Sim, não precisa ter. Não precisa ter. Não precisa comprar específico. Não. Eu achei esse aqui ali, esse que já tá separadinho para isso. Cara, aqui a gente tem o volante, ó, esse volante que é igual ao que tem ali, só que 60 menos 2. Cara, é levinho, esse aqui vai girar, esse é o volante do motor, né? Só que ele tem realmente aqui o 60 menos 2, ó. Então só para vocês entenderem, aqui vai um sensor que mede a posição do virabrequim e ela sabe onde é que tá o virabrequim porque falta 2 dentes aqui, ó. Então quando a gente fala 60 menos 2 é que seriam 60 dentes total, menos 2, removeram 2 aqui. A mulher ligando pra ele. Tem que atender, né, se a esposa liga. E aqui, ó, então vai 2 dentes, ela fica uma 58 dentes, aí a injeção, sabe, quando tem 2 faltando é o dente 1, digamos assim. Isso aqui vai nos facilitar a vida, para botar ali. O que é aqui? Isso aqui é a coluna... Essa é a caixa de direção. A caixa de direção da nova. Então, como a gente não usa a parte hidráulica, a gente faz o bypass aqui para ela continuar só jogando o ar para um lado para o outro, para não vai coisa. E aqui, ó, eu tiro essa parte hidráulica. Porque ela é hidráulica, original, vai ser agora mecânica com assistência elétrica. Elétrica, exato. Então o que eu tiro? Para esse pino não ficar enorme lá e nos atrapalhar, a gente corta aqui, tira essa parte que seria a parte hidráulica e vai ficar o pino comprido. A gente tira essa tampa, cortando ela aqui, que ela vai segurar só o rolamento, porque o rolamento que precisa segurar, porque agora ela não tem mais nenhum óleo aqui dentro. Então a gente enche de graxa, bota aqui e ele vai ficar aqui. Aí corta esse pino e utiliza igual o Arcondo comprou, que são braços universais que você compra na Summit por medida, que aí a gente vai fazer a coluna sem atrapalhar o escapamento e nada. Sem atrapalhar o escapamento. Tudo. Isso aqui é toda a missão pra gente ver, porque a gente criou o 3D do scanner. Vai encaixar aqui, ó. Dá pra ver. Viado, porra. Como é que é? Hã? Toda vez que eu vou barriga no elevador, eu boto o pé assim. Tira o pé daí, tira essa roda aí antes que tu tá Não, a roda não tem problema. O problema é o pé, ele joga o pé aqui. Pose de mecânica. Cara, e fechou. Bom, não vai fechar o capô com as borboletas agora, né? Não. Vai ter que cortar o capô e... Ó, aqui, ó, tá vendo que tem esses buracos aqui, ó? O que eu tô falando com o Felipe? Quando a gente acabar o carro, a gente vai pegar com o Brian e fazer isso aqui de fibra de carbono. Sim.
porque aí a gente consegue... Sim, fecha, né? Fecha de fibra de carbono para poder Com viajar. aquelas placas, né? Nós temos ainda aí? Não, aqui tem que fazer igual ele fez o carro do Luiz. Ah. Ele vai ter que fazer o papelão e fazer fazer a fazer a fibra de carbono. Mas aí o Braia faz porque aí para poder viajar, né? Sim. Porque não vai andando não, né? Duvido. Não, a época é uma época de chuva, né? Aqui. Olha o espaçamento que ficou ali. Ah, olha só como é que ficou o câmbio Cuidado aqui, que ó. não tá. Ficou original aqui. Só que vai ter que fechar, né, isso aqui. Daí só a gente vai soldar agora e fechar. E aí ali já tá... Aqui já tá furado? Tá furado já e parafusado. Ah, já tá parafusado no Parafusado. motor? Aqui, aí aqui não precisa fazer o furo de baixo ali. Ó, o parafuso eles conseguem apertar ele ali, ó. Aqui só que eu furei de volta porque eu vou fazer o acabamento para poder furar ele aqui. E Por enquanto eu tô acertar. apertando aqui, ó. Aí tirou esse ponto aqui que era que segurar a caixa de direção antiga. Porque a outra vai embaixo aqui, ó. Sim, aí Desculpa. ele via tudo aqui. Tem motor de arranque aqui. Ó, porque ela vai aqui agora. Ó. Entendeu? Sim. E aí as balanças a gente tira e vai fazer elas. Sim, o câmbio deixou aqui com a posição mais ou menos que ele vai estar, né? Vai depois um calço aqui. É porque a gente comprou, o Felipe comprou os dois calços aqui, que é o mesmo, igual esse daqui, né? Então tá chegando aí com eles no lugar, a gente vai fazer a medição para poder botar esses, porque pra gente não ter que usar a estrutura daqui, a gente vai essa estrutura original. Então o que a gente vai fazer? A gente vai botar isso aqui, ó, parafusado ali, vindo até aqui segurando, tá vendo? Ah, sim. Aí vai fazer só a hastezinha para segurar aqui. Sim, aí com isso a gente adapta o câmbio aqui, né? Já o câmbio fica preso no lugar. E aqui a alavanca vai bem curtinha, né? Bem curtinha, por isso que eu te falei, ó. Então, e ali, ó, se você olhar ali, ó, é aqui onde ela vai. Aquele pino que eu te mostrei aqui, ó. Olha lá. Deixa eu pegar a luz ali pra você. Esse já é o... Não, esse aqui... Não, esse é o que eu te mostrei agora. Ah, tá, ele vai aqui, ó. Ele vai ali, ó. Ó. Tá vendo? Esse pino ali, tu tira ele e faz um furo nesse negócio, que é o que vai segurar ele. Vai ter que cortar um pouco aqui. Vai ter que cortar um pouco, vai ter que cortar um pouquinho aí. E você vê que aqui, ó, se a gente, ó, se um escapamento vem aqui, ó, ele vai poder vir aqui e aqui também, ó, porque aqui ele vai vir aqui, os dois, na verdade dá pra vir os dois, juntar aqui, ó, igual a SL, e vem aqui, ó. Sim. Então nós temos todo o espaço pra fazer ele. Sim, não, é que ele vem por aqui, Isso. vem aqui e aqui. E sai aqui. A gente vai fazer um lado só, que nem SL. Na verdade eu não sei se nós vamos ter que fazer um novo pra ele. Algumas coisas não é impossível caber igual, né? Até porque o carro é comprimento diferente. Pois é. Vamos ver se o Guilherme vai se encolher de vir aí ou não. O Guilherme tá querendo cair no golpe, né? Rapaz, o Guilherme tá querendo montar até barraca ali fora. Não. Cara, ficou legal. Fixação, tudo. Agora... Uma coisa que eu não tinha visto ainda direito aqui. Diferencial traseiro, suspensão, agora tá tudo apertadinho, Tudo né? apertado. Tá tudo fixo agora. Ah, as rodas aqui, ó. Isso é uma outra dúvida. A roda, pior que a roda cabe pra dentro. Olha aqui, ó. Tá na torre do amortecedor aqui, tem 2 dedos aqui, ó. Na torre. Aqui, ó. Aqui também 2. Ah, pior que cabe pra dentro aí, meu. Não dá pra... Não, isso aqui... Não é tudo ajustável. Não. Cara, é tudo ajustável aqui. Mas aí você enforca, eu já tentei. Você jogar aqui, você enforca a transmissão. Não, mas aí é só fazer um semi-eixo menor. Diminui. Mas mesmo assim, se você olhar daqui, ó lá. Olha lá. Ó. Ele é arredondado, ó. Então você teria que jogar a roda tem que entrar muito pra dentro pra ela não pegar, ó. Tá vendo? Olha lá. Aqui, tu quer dizer? Olha o tanto de coisa que de lá tem pra dentro. Mas ali eu vou te falar que... ali nós rateamos podia ter feito um pouco mais assim, né? Pois é. Mas, cara, eu vou te falar que a roda... Se é só o semi-eixo, dá pra vir pra dentro. Ah, não, mas aqui, agora que eu tô vendo que a balança é bem fixa aqui. A balança não, ele só regula a parte de cima, então ela vai ficar assim, ó, vai ficar aquele estilo não adianta. não muito E legal. aqui, olha só que legal os ajustes de... Isso aqui é o de direção aqui. E aqui como se fosse o... Sei lá como é que chama isso aqui. Colocamos as buchas, né, porque ele tinha botado as buchas de borracha. Aí eu tirei, botei as buchas tudo de poliuretano. Tá tudo com as buchas certas agora. E aí tudo a gente já comprou um kit de borracha, que é as borrachas de vedação dela. Pra fechar tudo. É pra fechar. Agora medir
aproveitar que o motor já tá no lugar, medir o cardan, né? Sim. Tu viu como esse carro ele era feito mesmo bem, tipo... Você viu a distância do cardan daqui, ó? Ele era feito muito no limite, ó. Olha aqui. Sim, é tudo perto, né? E esse diferencial, vamos deixar ele. Será que é... Aqui é o primeiro bornal. Vamos deixar naquela tua tática que você já falou, que é... Vamos ver o limite dele. vamos ver, né? Porque não Vamos adianta descobrir o sair limite trocando. dele, depois que a gente descobrir o Porque limite. ele esse ali não daria. Não. É que esse aqui é o da Nunca E55 diga AMG, não dá, né? Ele dá, Ele é o da 55 AMG. Então, como que ele é preso aqui, ó? Quatro parafusos, beleza? E aqui, ó, uma travessa aqui. Aí esse aqui é preso como? 2 parafusos aqui e essa travessa aqui. Então, esses 2 parafusos aqui, a gente faria aqui, entendeu? E o suporte, que é aquele suporte de cima, a gente transfere para esse daqui. Daria pra colocar. Mas assim, vamos botar essa na SL600, que era combinado. Porque a SL600 tá patinando só um pneu a maioria das vezes. Então... E aí depois a gente pensa aqui. Deixa quebrar isso aqui pra pensar. Não vou deixar o Luiz andar também, fica tranquilo. O Luiz já queimou as fichas dele. Da década. Se o Luiz for testar, a gente vai descobrir o limite rápido. Cara, eu tô impressionado, eu tô muito curioso com esse volantinho com a embreagem. Nós mandamos o desenho, escaneamos tudo aqui, né? E mandamos pra Ceramic Power lá, o Peterson vai projetar pra botar uma embreagem 5 polegadas e meia, que é 139 milímetros, 4 discos. Então ela vai ficar desse tamanho, um volantinho desse tamanho, bem levinho. Vai acelerar igual moto. Só que assim, vai ser uma merda de manobrar. É sabido isso, porque o motor não vai ter volante. Ele vai latir assim, do tipo... Prá! Olha a alegria daquele rapazinho. Olha a alegria dele. Olha o Mercedeiro aí, ó. Não, mas ô Felipe, mas esse daqui você foi um dos primeiros a concordar também que merecia um motor maior, né? Motor de empilhadeira não dá, né? Tem que ficar na empilhadeira, não no alto. Tá aí o radiador aqui, o original. Felipe já comprou. Já compramos. Radiador original. Que loucura. Top. É, original. Original, não é? Original é datado. De que é? De uma Mercedes também. É? É várias Mercedes uma Mercedes. Aqui vai ser... Ah, mas tá bom. É Mercedes. O Dr. Cláudio recomendou, né? Então... Tá bom. Então, acho que temos o carro agora bem alinhado. Vocês gostaram aí da ideia de botar o V12? Fala a verdade. Eu... Me convenceram, né? Então, mas comprei a ideia, né? Quando eu compro a ideia, o negócio... Não, mas aí quando você comprou a ideia, todo mundo... Começou o nosso amigo ali, né? Animou, e todo mundo animou pra fazer, então... E assim, o capô aqui fecha. Então, fecha. Eu já encostei. Como a gente sabe que vai cortar ali onde tá encostando, eu encostei já nas borboletas pra ver. Se tu baixa... aqui, ó. Não, ali eu tô vendo já que tu encostou. Aqui, ó. Encostei já pra ver. Então vai ser daqui. Só que temos uma... Aqui, ó. Isso aqui vai encaixar exatamente aqui, ó. Vai ser exato. Tem que dar um recortezinho às vezes. Vamos ter que usar a... Ele não é centrado, esse capô. Olha pra você ver aqui, o motor não tá centrando. Ó, tá, o motor tá? Olha aqui, ó. A gente mediu. Olha aqui, ó. O motor tá. Tá centrado pelo... Agora, olha lá. Não, não bate, não bate. Não, a gente já vai soltar aqui. Olha lá pra você ver. Olha por baixo. Só que esse capô é igual ao da SL. Ele ainda vai fazer isso aqui, Anderson. Ele ainda vai caminhar um pouco pra trás pra fechar. Porque ele é pantográfico essa... Será? Vai. Não. Sim, ó, ele vai caminhar um dedo aqui, ó. Ele vai fechar aqui, ó. Então ele vai caminhar um dedo pra trás. Tá. Que eu acho que é exatamente... Se você olhar dali, ó. Olha daqui pra você ver. Eu acho que é exatamente o que ele precisa pra passar lá da borboleta lá atrás, ó. Tá vendo? Sim. Olha lá. Show. Então tá. Só montar agora. Mas agora tá mais perto do que nunca. Deu uma afastadinha, né? Porque nós tínhamos um motor aqui que tava pronto, ó. O 4 cilindros aqui, ó. Até se alguém... Eu não sei o que eu vou fazer com esse motor aqui. Se alguém tiver uma ideia, a gente tem que... Tu falou perto da pessoa errada ali. O que vocês acham? Cosworth 2.3, 16 válvulas turbo, admissão de fibra de carbono. Tava tudo bonitinho aqui, ó. Coletor, tudo. Pô, no dragster do Dudu.
Aí, ó. Não, tá bom. Então tá. Valeu, gurizada. Felipe, o que faz com 4 cilindros turbo agora, Felipe? Tá gravando? Melhor não falar. Corta aí, ó. Tá bom, gurizada. Valeu, espero que tenham gostado. Finalmente a 190 FTC aí, ó, vindo à vida agora de verdade, como ela deveria vir.